E dando continuidade à nossa sequência de vídeos, vamos falar sobre literatura. A próxima pergunta que eu tenho para essas maravilhas, vamos lá. Meninas, como foi a infância de vocês com relação assim à leitura? Vocês tiveram estímulos, tinham vivência com livros, ou foi algo que aconteceu assim mais depois que vocês cresceram? Conta pra nós tudinho aqui, não escondam nada. A infância da Dona Leitura foi encantadora. Em casa eu sempre tive muito estímulo. Tinha lá o meu cantinho da leitura. Ah, o cantinho da leitura da Rafa e da Isa. Já gravei um vídeo aqui pra vocês falando sobre isso, então eu tô acertando, hein, Dona Leitura? Aí, ó, bate aqui, ó. E aí a Dona Leitura foi crescendo, crescendo e a Dona Leitura virou professora também. E aí, entrando nesse universo da educação, a Dona Leitura começou a ler ainda mais. E você, querida princesa? Na casa da princesa, apesar dela viver num mundo encantado, cheio de coisa maravilhosa, era bem difícil. Quase não tinha livro, porque a gente não tinha assim uma situação muito legal. Mas tinha uma tia bem legal que mandava livro direto lá da capital. Ela era bem legal. Ela mandava um monte de livro, todo mês ela mandava livro pra gente. E o papai da princesa, ele só tinha 4ª série. Ele quase não era estudado, não tinha estudado quase nada. Mas ele lia todo dia, assim, com muita vontade. Ele sabia muita coisa, ele parecia assim um super-herói, tão forte, tão inteligente que ele era. Ele era o máximo, assim, o melhor de todos. E ele lia todo dia. Aí a princesa, olhando ele ler todo dia, falou assim, isso deve ser muito legal. Eu quero ler igual o meu papai. E ela começou a entrar naquele mundo mágico. Aí ela tem um probleminha assim de dificuldade de aprendizagem. Mas ela gostava tanto da leitura, que aquilo não foi obstáculo para ela aprender a ler. Olha só, pessoal. Você tinha então o exemplo vivo ali, dando o exemplo para você. Isso, apesar de ele não ter muito estudo, meu pai, ele lia todo dia, ele lia de tudo, ele sabia todas as capitais do mundo, gente, pensa, são mais de 190 países, ele sabia todas, ele sabia de tudo, ele sabia de mundos fantásticos, um monte de coisa. E olha só, a criança ficava encantada com o próprio pai ao observar todo esse conhecimento. O pai não tinha estudo, a família não tinha condições. Alô, titias que estão aí vendo o meu vídeo agora, incentive os seus sobrinhos, porque olha o resultado. Sim, e assim, a gente fica até assim com vontade de chorar quando a gente fala, porque Sim, é uma história muito linda, né? E assim, e daí, lá na minha infância não tinha educação infantil, porque eu morava no sítio. E era uma escola com 4 turmas juntos, 1º, 2º, 3º, 4º, uma professora só. E tinha só uma partilheira pequenininha. Não tudo esses livros que tem aqui na biblioteca pública de Palotina, que é lindo, um monte de coisa. Tinha uma partilheira. E no 1º ano, a princesa leu todos os livros daquela partilheira. E ganhou um prêmio de melhor leitora do ano da professora Lucy Carmen Corso. Porque ela tinha lido bastante e ela também escrevia. E a professora contava essas histórias para os outros alunos. Era muito legal. Olha só, então, queridos pais, tios, tias e professoras, valorizem as suas crianças. Às vezes é um tiquinho assim que a criança sabe e se torna um ticão, não é verdade? Então, às vezes a criança precisa assim de um clique para se desenvolver e tomar gosto pela leitura. Vamos lá, a próxima pergunta? Sim. Vamos lá! Eu gravei um vídeo falando sobre a importância do estímulo da leitura, estimular a criança mesmo desde o princípio, o que vocês poderiam fazer para estimular a leitura da sua criança. Eu dei exemplos também de livros conforme a sua faixa etária nesse vídeo. E nesse vídeo eu falei o que leva uma pessoa a ler. Então são 3 motivos que levam uma pessoa a ler. É a pessoa ler ou para adquirir notícias, saber do mundo que está acontecendo, ou ela lê para aprender, porque ela precisa estudar, precisa passar de ano, precisa tirar nota, ou ela lê por prazer.
E eu gostaria de saber de vocês, o que seria primordial, assim, para estimular uma criança a ler por prazer, sem aquela obrigação que tem que passar de ano, ou que precisa conhecer de mundo, enfim, ler porque eu gosto de ler. O que vocês têm a me dizer? Eu acredito que a criança, ela vai se interessar pela leitura a partir do momento que ela lê um assunto que interesse a ela e que ela também leia um livro conforme a sua faixa etária. Então é primordial para que ela se interesse pela leitura. Mas eu acho que a escola tem um papel importante nesse andar, nesse processo. Mas mais do que a escola, eu acredito que é a família. Porque a família fazendo o papel dela, estimulando desde pequenininho, desde os primeiros passos, desde quando a criança está aqui, ó, na barriguinha da mamãe, ela ler histórias, já ir trabalhando isso na criança, eu acho que faz toda a diferença. Sabe que eu gravei um vídeo falando sobre homeschooling, a importância do incentivo em casa, estímulo em casa. Até fui um pouco criticada desse meu vídeo. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver alguns comentários. E exatamente isso que eu falei, a escola passa a ser um complemento daquilo que os pais fazem em casa, não é mesmo? Exatamente. Isso mesmo. E eu acho que assim, o exemplo é mais do que a fala, né? A criança, ela não aprende através do que se fala. Tanto que se você vê uma criança pequena e a pessoa, onde assim, a princesa também dá uma aula de teatro. Aí você fala assim, olha, ergue o braço. E um dia, a Plimplina estava com o braço quebrado. E ela não conseguia erguer o braço para fazer o movimento. Então ela só fazia com um, assim. E a criança que via fazendo com um, faz com os dois, é assim. Mas ela não conseguia fazer, ela fazia só com um, porque o meu exemplo era só com um, o outro ficava aqui, e elas imitavam até o jeito que tava tipóia, ficava com o braço assim, ó. É incrível como a criança tem o adulto como o seu espelho, né? Como eles se espelham muito no adulto, né? Então, o que a gente faz é o que as crianças vão fazer também. Então, não adianta você falar para o seu filho, olha, você precisa ler, porque ler é bom se você passa o dia inteiro no celular, se você passa o dia inteiro na televisão. E meninas, contem para nós concluirmos esse vídeo maravilhoso aqui, qual é o livro que mais marcou a infância de vocês? Da Dona Leitura foi o Pinóquio. A mamãe da Dona Leitura odiava ver a Dona Leiturinha contar mentiras. Nenhuma mãe gosta, né? Então, esse livrinho, olha, fez toda a diferença na vida da Dona Leitura. E o engraçado é que eu contei essa história para as meninas, aí elas começavam a te contar mentira. Eu falei assim, ó, o nariz tá crescendo. Elas já punham a mãozinha gordinha assim para examinar, ver se o nariz tá crescendo mesmo. Essa historinha marca muito. Todos os contos clássicos, eles têm um intuito por trás de ensinar alguma lição para as crianças, né? Tanto que foram adaptados, né? Mas eles têm uma missão de ensinar alguma coisa. Toda leitura tem missão de ensinar e de aprender, de levar para algum lugar. Mas o livro que a princesa, assim, marcou a infância foi muitos, assim, porque ela lia bastante mesmo. Aquela coleção Vagalume, lembra? Tinha um monte de livro legal. Ela leu bastante, mas tinha uns livrinhos que tinha uma vassourinha, que não lembro o nome agora, 1000 vassouras, que a vassoura, ela ia pra praia, ela ajudava na limpeza depois da festa. É um livro compridão, assim, é bem legal. Ela ajudava depois da festa, ela fazia várias coisas. Aquele é bem legal. E aquele livro dos 100 sapatinhos da Centopeia. Eu tenho até hoje. Esse eu lembro, 100 sapatinhos. Esse também me marcou bastante. O meu que mais marcou foi Alice no País das Maravilhas. E, gente, o gibi do Fantasma. Alguém chegou a ver o gibi do Fantasma? É um gibi dessa grossura enorme. Acho que é por isso que minhas filhas gostam tanto de gibi. Mas é um gibizão desse tamanho. Eu levei, dias, meses e meses. Mas que eu li. Ele é enorme, maravilhoso. E é isso aí, meninas. Quero agradecer vocês imensamente por participarem desses vídeos maravilhosos aqui. Agradeço a presença de vocês, agradeço vocês aí também. Se
Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhem com mais pessoas. Não deixe esse vídeo parar aqui, porque as pessoas precisam saber, as mamães, os papais, as professoras, como é importante e como não é difícil você incentivar a leitura na sua criança, pois não existe nada, nem mesmo a matemática, se não tiver leitura. De que adianta você saber adição e subtração, até mesmo a multiplicação e divisão, se você não interpretar o enunciado de um probleminha? Não adianta em nada. Então incentive sim a sua criança a leitura, e se não precisa de um projeto desse que a cidade ofereça, faça na sua casa o cantinho da leitura, como a Leiturinha teve, como eu também faço para as minhas filhas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchauzinho! Beijo!